Be Strongcast. O seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento. Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Be Strongcast, o podcast que fala sobre segurança da informação e tecnologia da informação também. Hoje nós vamos ter um tema bastante curioso, com uma pessoa bastante ilustre que está na área de segurança da informação há muitos anos, é um grande amigo, está conosco aqui no estúdio para poder falar sobre comunicação com board e outros temas correlatos, né, Edson? Isso. Foi um prazer ter você aqui, obrigado pela sua presença. Tenho certeza que a gente vai passar muita informação importante e interessante para os nossos telespectadores, os nossos seguidores. Em falar nisso, né, estava esquecendo, não esqueçam de curtir aí o nosso vídeo para dar relevância ao nosso canal. Assine, né, para você poder nos seguir e compartilhe com os amigos, né, nos ajuda a aumentar a relevância aí do nosso conteúdo. Edson, como de costume aqui no nosso podcast, a gente procura explorar também aí a profissão, a carreira, a formação dos nossos convidados, né? E não seria diferente com você. Então, a minha primeira pergunta, o primeiro ponto aí, conta um pouco da sua trajetória. Onde você nasceu, onde foi criado, né? Onde estudou, formação, até chegar aqui nos dias de hoje, contando pra gente os pontos que você julga mais relevante aí para colocar como até inspiração, né, para os jovens que estão aí militando, começando na área de segurança, quem está aí seguindo essa carreira tão nova, né, mas que pessoas como você já está muito tempo nela, né? Conta um pouco para a gente, Edson, seja bem-vindo. Tá, bem-vindo. Bem, olá, Dário, olá vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Espero que esse momento aqui seja proveitoso para cada um, né? Tanto do que a gente vai falar um pouco da história, mas também dos assuntos que a gente vai trazer aqui e vai debater, né? Bem, e obrigado aí pelo convite, estou honrado aí, né? A gente se conhece há muito tempo, mas parabéns pela iniciativa, por esse podcast aí, onde trouxe tanta gente ilustre aí, com conteúdo, né? Porque eu acho muito importante a gente compartilhar, né, esse conteúdo. A parte teórica a gente vê nos livros e vê em outras coisas, mas muita coisa prática é só quando as pessoas contam, né? Bem, então meu nome é Edson Fontes, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, né, a terra do frevo, né, e estou aqui em São Paulo há 20 anos, desde 2000, 23 anos, né, mas eu comecei em Recife, né, estudo normal aí, né, primário, secundário, essa coisa toda, e fiz a primeira turma, pertenço à primeira turma de informática da Universidade Federal de Pernambuco, né. No meu último ano, o Silvio Meira estava retornando da Inglaterra, né? Tinha feito os doutorados dele, eu também tive a oportunidade, né, de ser aluno do Silvio, né, em 2 cadeiras lá, pena que foi no último ano, né, então foi a primeira turma de informática, e eu entrei nessa área de tecnologia fazendo estágio no Banorte, era um banco particular, né, o Banorte tinha uma característica de ser muito avançado em termos de aberto à inovação. Né? Como ele ficava no Nordeste, né? Ele era um banco médio, né? Mas ele sempre foi muito aberto a novidades, essa coisa toda. E no Banorte, né, eu fiz estágio e programação, e uma coisa marcante, eu participei da automação bancária, né? A automação bancária no Brasil, eu acho que talvez um dos poucos segmentos que tirou um proveito bom da questão da reserva de mercado. Eu acho que a reserva de mercado a gente tem várias, né, restrições, positivos, né? negativos. Mas a área bancária, né, ela aproveitou esse momento porque ela desenvolveu software, desenvolveu soluções específicas para o Brasil. A gente sabe, né, que o Brasil tem características diferentes, né? E qual era a característica maior? Era a questão da inflação, né? Se você chegasse um estrangeiro, né, se você tem contato, o pessoal não entendia. Né? Não entendia aquela inflação, né? Então não dava para você pegar soluções de fora e trazer,
né? Até antes da reserva, né? Várias soluções com equipamentos do exterior, né? Estavam sendo feitas. Então, com a reserva, né? Ficou basicamente 3 grupos no Brasil: o Bradesco com a Cídio, o Itaú com o Itautec, tinha a DISA com o pessoal lá do Rio Grande do Sul, e a DigiRede, né? Do Arnold Schreiber, fez com os outros bancos. E o Banorte foi o piloto, né? Só que o Banorte disse: olha, eu sou piloto, mas você tem que me dar tudo aberto. Tá certo? Porque eu quero dominar isso aí. Quero ter o domínio da tecnologia. Então, por exemplo, ele comprou o Pascal da Califórnia, né? A gente tinha o Pascal aberto. Uma das CPUs dos equipamentos da automação bancária foi desenvolvido todo o software básico pelo pessoal da USP. Né? Eu me lembro bem que o nome da rotina principal era Ting, porque era do professor Ting da USP, e eu dei manutenção nessa parte, né? Então a gente trabalhei com Assembler. Então foi legal porque tudo aquilo que a gente via na faculdade de pilha, né? Aquele festivo stout, a gente estava vendo ali, né? O pessoal hoje não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Eu cheguei a trabalhar com Assembler, fui professor de Pascal. Pascal, né? Pascal era pseudo-machine, né? Era uma primeira linguagem, né? Que qual era só porque a gente está falando P-Machine, o que é que significa, né? Ela era uma linguagem que independia do hardware. Isso. Né? Então você programava ela você programava ela nas regras dela, e você tinha uma outra camada que você adaptava ao hardware. Né? Porque as pessoas não sabem, mas até hoje a inteligência artificial ela é executada no comando lá do hardware, tá certo? É o equipamento, né, o hardware do processador disso, daquilo que executa. A grande diferença é que foram começando a ter linguagens mais poderosas, né? Claro. E lógico que isso é que possibilitou desenvolver, né, coisas poderosas aí. E aí eu entrei na automação bancária, mas depois de um tempo, eu estava como gerente dessa área, foi quando a Banorte também se abriu para a IBM para fazer a primeira avaliação em termos de segurança da informação. Vieram 5 gringos, né? E fizeram essa avaliação e colocou, disse, olha, precisa ter não chamava security officer, né? Um gestor de segurança. E me colocaram, e aí eu achei uma delícia. Que bom. Achei uma delícia o assunto, né? E até hoje eu continuo, né? Nesse tema, né, do Banorte. Depois eu fiquei dando uma consultoria, mas aí eu vim para São Paulo com a convite da Price, uma oportunidade. Ela queria crescer na parte de consultoria, né? E aí eu fiquei responsável pelo produto de Business Continuity Plan, né? Junto com o sócio Alfredo Isneas, era um espanhol que estava chegando aqui no Brasil. E depois eu fui para a GTEC, que era uma empresa de Foi quando eu te conheci, você estava na GTEC. De alta disponibilidade, né? E assim, né, foram experiências sensacionais aí, tá certo? A GTEC era uma empresa americana com presença em 76 países, né? Então a parte de continuidade era tudo location, né? Quer dizer, própria, a gente ainda não tinha essa questão da nuvem, então tinha três equipamentos, 3 sites, né? Em redundância online, real time, né? 2 no mesmo local, um a 100 quilômetros do outro. Então tudo aquilo que a gente viu, vivendo isso. E depois a GTEC saiu do Brasil, passei por algumas consultorias aí, também passei muita consultoria da LGPD, né? Foi quando surgiu aí, fiz muito trabalho nisso, né? Recentemente estava como Cybersecurity Evangelist da NTT Data, a gente terminou esse ciclo e estamos como CISO de PO aí, as a Service, e botando continuidade de negócio, gestão de risco. E nessa viagem toda, né, foi quando surgiu também essa necessidade, né, desse assunto que a gente vai tratar hoje, que é essa questão dessa comunicação com o corpo diretivo, né, que é como a ISO chama, né, corpo diretivo, board, ou como a gente queira chamar aí. Que bom. Sua trajetória foi muito parecida com a maioria dos nós que somos oriundos aí dos dinossauros da segurança da informação, né? Que começamos praticamente isso, fomos convidados a praticamente começar esse movimento, né? Começou da área técnica, né? E acabou desenvolvendo as competências necessárias para poder começar a área de gestão, né? Isso. E aí o tema de hoje, né, que a gente escolheu para falar hoje, explorando essa sua bagagem extraordinária aí com essa questão, né? É a dificuldade que os gestores, né? Ou às vezes nem chega a ser um gestor, às vezes tem empresas que tem um analista, né? Sênior, ou que está lá responsável pela área de segurança. E a gente sabe que
Hoje a comunicação é algo importante, né? Tanto que hoje o mundo está se desenvolvendo em função da comunicação, e a comunicação interna entre as áreas, né? Acaba sendo um problema, né? E não haveria ser diferente com a área de segurança de informação. Então, como você vê esse momento agora no Brasil? De quando você começou, né, fazendo um paralelo de quando você começou, como você faz esse paralelo hoje dessa comunicação e dessa necessidade disso estar se desenvolvendo cada vez mais? Uma coisa que é, digamos assim, muito forte, né, é que alguns anos atrás a gente não tinha tanta normativos e, né, eu chamo de direcionadores estruturais, né, como a questão das normas ISO, o próprio NIST dos Estados Unidos. Então, isto facilita, né, os gestores aí de segurança, né? E também a legislação, né? Evidentemente, sempre as instituições financeiras estiveram à frente disso em todos os países, né? Aqui no Brasil, sempre as instituições financeiras foram referência, né, em ter mais controle pela própria legislação, né? Mas eu sinto que a grande diferença, além de ter esse, digamos assim, esse contexto, é que a informação e o processamento da informação, ou o tratamento, né, como a LGPD chama, o tratamento da informação, né, os executivos começam a entender que ele está intimamente ligado à execução do negócio. Evidentemente, tem alguns negócios que precisam ter uma legislação, quer dizer, cumprir uma legislação maior, mas hoje, né, isso é forte, né? A gente fala de governança corporativa, por exemplo, e um dos princípios da governança corporativa é a sustentabilidade, né? Quer dizer, garantir o valor da organização ao longo do tempo, né? Puxa vida, se isso daí fala da sustentabilidade da organização, quando eu penso em um ambiente de tecnologia parar, né, muitas organizações a empresa para, né? Isso tem impactos operacionais, pode ter impactos de reputação, pode ter impactos legais, né, dependendo do tipo de empresa que você é. Então, eu entendo que os executivos estão sentindo isso, alguns deles, infelizmente, por sofrerem diretamente algumas ações aí, ou de criminosos ou de erros, né? E outros vendo que o vizinho teve um grande problema, né? Então você tem que tratar a questão da informação, e no caso aí a tecnologia é forte nisso aí, você tem que tratar como um assunto de corpo diretivo, seja conselho de administração, que aí vai depender do tamanho da empresa, né? Mas seja conselho de administração, seja dos executivos aí. Então eu acho que isso é a grande diferença, né? Hoje já faz parte, né, mais ou menos, esse assunto já chega aos diretores das áreas não técnicas. Sim. Assim, a gente tem pessoal que de todos os níveis e posições dentro das organizações que nos seguem, até estudante e tudo mais, né? Então, assim, o que eu gostaria que a gente pudesse explorar um pouco aqui seria... existem várias situações, né? Então, vamos colocar a situação pior que tem na organização, né? A pessoa responsável por segurança de informação, ela não tem acesso ao board. Então, ela vai precisar passar a mensagem para alguém, para esse alguém levar a mensagem. Então, aí já tem um gap da informação chegar da forma como precisaria, né? Na sua opinião, que tipo de informação essa pessoa deveria elaborar ou juntar para levar para o board? Porque às vezes o board não está pedindo, né? Quando o board pede, né, fala assim, olha, eu gostaria de ter informações mais sobre essa questão de compliance, ou questão de segurança e tal. Hoje a gente vê ainda as pessoas tendo que levar o assunto, né? Como é que eu faço para sensibilizar o board de que nós temos que investir em segurança, que a gente tem que investir? Como que você acha, se você estivesse no sapato dessas pessoas, tua experiência é vasta, como essa pessoa deveria começar a elaborar isso? E você citou aí, eu acho que tem alguns tipos de organização, tem algumas organizações que têm, até pelo tipo de negócio, estão mais sensíveis a isso, né? As instituições financeiras, na minha experiência, a instituição financeira facilita, né? Também, quando eu estive na GTEC, como o CISO da GTEC, a questão ela é uma empresa americana, então isso aí estava muito claro da necessidade, era uma empresa de alta disponibilidade aí, mas tem outras empresas que não estão ainda sensíveis aí, né? E quando
quando a gente pensa nisso, no início, né, muita gente fala, o pessoal técnico não sabe a linguagem do board, né? Isso não é o maior problema, porque eu entendo que às vezes não é a forma do texto, mas é a falta de conteúdo. Né? Então, você, na sua pergunta, né, de quem tiver com essa situação, né, eu coloco o seguinte: primeiro, nós precisamos ter conteúdo para falar com o board. Mas que conteúdo é esse? É o quê? Eu estudar muito? Olha, conteúdo é você ter toda a estrutura de segurança na sua cabeça, né, conhecer e saber a ligação com a questão do board. O que é que o board segue? A governança corporativa. Né? Então, se você, como eu disse, se você pegar os princípios da governança corporativa, transparência, equidade, prestação e sustentabilidade, né, você faz o link com questões de segurança. Né? Então, eu sugiro que você veja o tipo de negócio, né? Quer dizer, quando você faz a equidade e transparência, significa também conformidade com a legislação. Né? Nenhum board quer estar em não conformidade com a legislação. Né? Porque a empresa pode ser penalizada e, dependendo do tipo de negócio, ter uma perda grande aí. Né? Então, você entender a questão da segurança e fazer essa ligação com a governança. E como é que você faz essa ligação? Tá? Então, eu digo, olha, você precisa ter muito claramente a sua arquitetura de segurança. Tá? O que é essa arquitetura de segurança? A arquitetura de segurança é você ter bem definido, né, como é que a segurança pertence à organização, como é que ela suporta esse negócio, qual é o tipo de negócio, quais são as áreas, né? Eu tomo sempre por base as normas ISO, né? Um bom referencial, mas tem um referencial do NIST americano. Eu tomo as normas ISO muito porque o Banco Central e outros órgãos aí aceitam acabam usando como referência, né? Mas você precisa lembrar que a arquitetura, tá certo, vai depender da sua empresa. Pode ser uma empresa isolada, pode ser uma empresa que pertence a um conglomerado, né? Então você tem uma holding em cima e tem outras empresas. Como é que vai ficar essa arquitetura? Quem é responsável? Né? Porque uma das questões da arquitetura muito clara é quais são as dimensões de segurança que a gente vai atender, né? E só para os ouvintes entenderem de que eu chamo de dimensão de segurança, por exemplo, é questões de controle de acesso, backup, registro de log, né? Questões de auditoria, questões de a parte técnica, né? Sem dúvida a parte de tecnologia. Você tem a proteção, né, tecnológica que tem que existir, né? Mas ela tem que estar fazendo tem que ter um relacionamento com essa gestão. Então você precisa entender, quer dizer, você profissional que esteja com isso, precisa entender isso. E um dos próprios princípios da governança da segurança é garantir essa segurança para toda a empresa, mas tome por base gestão de risco. Né? Então, eu acho que quando você faz uma gestão de risco, eu sempre digo, toda empresa, né, todo o board, todo o corpo diretivo precisa saber, por exemplo, como está a maturidade da organização. Né? Tá? E aí a gente precisa ter uma avaliação dessa segurança, né, desse processo, dessa gestão, porque às vezes você tem as melhores tecnologias, os melhores softwares, né, mas a gestão não está adequada. Né? Ou você tem tudo isso e você tem um processo falho. Né? Ou você tem um pessoal que não internalizou a questão da segurança. Nem sempre os melhores mantimentos faz a melhor refeição. Né? Exatamente. Né? Então, né, se você não for um chefe, né, você pode ter os você melhores. Olha assim, você diz, o que eu faço com isso? Cara, mas isso aqui são as ervas vieram de Istambul, da Turquia, né? Quem teve a oportunidade na Turquia teve os mercados ali das iguarias e das especiarias, tem um mercado egípcio em Istambul. Você fica, mas se eu pegar aquilo dali, o que é que eu não sei fazer? O que é que eu faço com aquilo? Né? Então você precisa definir essa sua arquitetura, porque quando você leva, e na minha experiência, quando você leva para o board uma avaliação de maturidade e uma recomendação de priorização, porque veja só, você que está com o cargo da segurança, você que tem a responsabilidade de propor, né? Porque você é o especialista. Né? É lógico que o board vai ajustar, porque tem questões de priorização, tem questões de gasto, mas se você não propor, o board não vai saber. Então, minha recomendação é essa: faça essa questão da arquitetura, faça uma maturidade, avaliação da maturidade, faça uma sugestão de prioridade e o porquê, tá? E coloque isso para o board. Na minha experiência, normalmente, na maioria dos casos, vem duas perguntas: quanto custa isso e quanto tempo vai levar?
Porque, né, imagine se você diz, olha, se eu tiver um problema aqui, nós não garantimos a continuidade do ambiente de tecnologia, consequentemente, nós paramos aqui a empresa. Algum conselheiro, algum executivo vai dizer que não faça um plano de continuidade? Dificilmente. Agora, isso aí você tem que apresentar de uma forma estruturada, com um relatório, né? Então, essa é a minha sugestão. Eu acho que esse é o caminho. Tem uma outra situação, Edson, que como a gente está há muito tempo aí militando nessa área, a gente vê situações do tipo o medo do responsável pela área de segurança da informação, ou que tenha a segurança como um dos pilares que ele cuida, que às vezes as pessoas cuidam de TI e segurança em algumas empresas médias. Quando a gente faz, às vezes, algum tipo de assessment, esse pessoal fica com medo de apresentar o relatório feio para o board. Então, eles tentam, vamos esperar um pouco para ver se eu consigo melhorar isso aqui. Aí sim eu vou pedir e vou mostrar isso para o board. Fica com um pouco de receio de falar que os problemas existem, porque acha que é responsabilidade dele, principalmente se alguém está muito tempo no cargo, né? E nunca apresentou. Porque alguém dizer, puxa, mas você está há 15 anos no cargo aí, nunca falou isso, né? Exato. Então fica aquele receio de falar. E de verdade, se você já deve ter visto isso, o pessoal fica escondendo os problemas que de fato tem, né? Que recomendação você daria? É uma situação real que acontece. Talvez até aconteça com você aí, tá? Eu vejo o seguinte, tá? Aí a gente tem que dar um passo atrás pelo seguinte, se a empresa não tem bem definido as responsabilidades, pode acontecer esse caso, né? Então, eu diria que a primeira coisa, se você não tem na tua empresa definida essas responsabilidades, busque que exista uma política, uma norma, um regulamento da organização, aí é mais do que segurança da informação, quais são as responsabilidades. Porque na hora que você tem a responsabilidade, né, de garantir, por exemplo, uma dos princípios da governança corporativa é a transparência, né? Então, a transparência, às vezes a gente pensa muito a governança corporativa para fora, com os acionistas, né? Informar balanço, essa coisa, mas tem a transparência interna, né? Então, se você é responsável por garantir ou demonstrar a atuação da segurança, como é que ela está, né? Então, se você tem essa obrigação de passar isso para cima, esse medo já não vai acontecer, porque é sua obrigação, né? Tá certo? Eu sempre digo, às vezes brincando, né, tanto em aula, às vezes também quando eu estou dando consultorias aí, né, na hora que a gente tem os regulamentos com as responsabilidades, né, eu ou a pessoa não vai ter medo de bater na porta de um diretor, de um vice-presidente e dizer, olha, preciso uma revisão, por exemplo, desses acessos. Olha, a gente precisa pegar esse fornecedor, né, e fazer, ou mudar, ou fazer a questão de continuidade, né? Então, por quê? Porque isso tem a responsabilização. Agora, essa responsabilização, né, agora pela legislação, começa a ficar mais claro para eu não vou dizer culpabilidade, responsabilidade do board aí, né? Então, por exemplo, né, a gente tem uma legislação na União Europeia, que foi publicada no ano passado, a DORA, né, é a Digital Operation Resilience Act, né? Então, é resiliência operacional, né? E que vai ser a partir de 2025 e eu chamo essa legislação porque ela é bem forte, né, da União Europeia, mas a gente já tem responsabilização aqui pelo Bacen, a ANS, a Anatel, uma série de coisas aí, os seguros, né, quer dizer, quem trata de seguros, a agência de SUSEP, a própria B3, a Bolsas, né? Mas essa questão da União Europeia é muito forte. Por quê? Porque, olha, as empresas precisam ter resiliência operacional, né? Então, e ele diz claramente que isso começa a ser responsabilidade do board. É lógico que o board não vai fazer isso, mas ele vai ter que fazer acontecer, né? Então, ficar claro também, eu acho que essa pessoa que tem essa responsabilidade, né, dizer, olha, pessoal, existem legislações que a gente tem que cumprir. E como a governança corporativa, né, um dos direcionadores provavelmente, né, caso não seja uma organização criminosa, né, sendo uma organização do bem, né, está de acordo com a legislação,
né? Então, com isso, quando você mostra isso para o board, aí, para, né, o corpo diretivo, isso facilita, né? Porque ninguém vai querer estar fora. Então, eu sugiro, mesmo que você esteja há muitos anos no cargo e eventualmente falhou, né, não teve essa atenção toda, né? Então, faça isso, né? Veja se sua responsabilidade está clara, porque uma das coisas aí que atrapalha essa questão da segurança é quando mistura, né? Você disse assim, às vezes mede as empresas, é a pessoa de TI, né, e segurança, né? São dois chapéus diferentes, né? Eu acho que cada empresa, porque a empresa precisa decidir qual é a segurança que ela quer, né? Isso é uma decisão executiva, né? Então, às vezes, média empresa, às vezes não tem condições de ter um profissional, ou às vezes, não quero ter uma consultoria. Tudo bem, se você tiver uma pessoa, porque TI é uma coisa, segurança da informação é outra, que se complementam, né? TI, tanto que existe a governança de TI, que tem os seus princípios, seus objetivos, a governança de segurança. Quando eu falo, eu sempre mostro uma figurinha que existe uma interseção e elas influenciam na gestão da segurança, né? Mas minha sugestão, resumindo para a sua pergunta, é isso, né? Verifique a sua responsabilidade e mostre, né? Claro. E se alguém questionar, puxa, você está aqui há tanto tempo, porque antes a gente, às vezes você tinha limitações, né? Você não tinha essa legislação, você não tinha soluções, né? E é uma coisa, o orçamento de segurança, o orçamento de TI, né? Eu vou dizer um pouco exagerado, acho que eles não existem por si só. Sim, é. Eles existem porque existe uma demanda do negócio, né? do negócio, né? Quer dizer, a questão da segurança, a questão da TI existe por uma demanda de negócio, né? É. Então, tem duas coisas importantes que eu normalmente comento também nas aulas que a gente dá. Que existe o nosso Código Civil fala sobre negligência e omissão, né? Sim. Então você precisa ver se você não está cometendo primeiramente aí um problema aí de postura de omissão com relação ao seu cargo ou função, né? Isso bem lembrado, isso fundamental. É um ponto que você pode ser eventualmente civilmente responsabilizado, né? A corporação pode eventualmente civilmente... Só abrindo parênteses, isso aí uma coisa com relação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Quando ela surgiu, muita gente questionou se você tem um cargo do encarregado, que é o que a lei brasileira chama, se você poderia receber alguma punição como encarregado. E os advogados, não. Como encarregado, não. Exceto se você for negligente na sua missão, né? Função. Porque na LGPD, se alguma coisa acontecer, multa para a empresa. Né? Não é o encarregado que vai receber isso. Mas exceto se você for negligente na sua função. Aí é um segundo tipo de problema. Né? Exato. Então, a comunicação desses fatos com o board, ou seja, com quem for o responsável imediato por essas ações, a comunicação tem que ser muito bem feita, como você falou. Se você não fizer, você pode estar aí colocando para debaixo do tapete problemas que negligente, né? Exato, que pode gerar aí problemas importantes para a corporação. Outra dica que eu dou, pessoal que está aí também nos seguindo, a melhor abordagem que às vezes eu coloco é olhar a organização como um todo. Então, a organização, eu estou embaixo de que estrutura? Eu estou embaixo da estrutura de TI. Então, normalmente, o board está olhando a segurança muito como cyber, né? Isso. Não, a organização tem uma área de risco? Tem uma área de risco. Então, ela se importa com risco. Então, talvez a sua linguagem de risco seja um pouquinho mais adequada para o board entender do assunto. Não, a empresa está muito preocupada com a área de compliance, tem uma área de compliance grande, a empresa está muito... Então, talvez a linguagem de conformidade com compliance seja a melhor opção, né? Ou a empresa está organizada com uma governança bastante estruturada, enfim. Você tem que olhar aquilo que a empresa faz no dia a dia, né? Para você se adequar à sua comunicação com o que a empresa, o board, entende, né? É isso que eu falei da questão da arquitetura, porque cada empresa é cada empresa, né? Você tem a questão do tipo de negócio, você tem a questão do porte da empresa, você tem a questão do momento da empresa, né? Das características da empresa. Quer dizer, se você pega uma empresa familiar e está sendo transformada, né, numa coisa mais profissional, é um determinado momento. Então, você vai ter que ter a sabedoria para encarar isso aí. Agora, tem regras, né, que são sagradas. Né? Pode ser uma microempresa, tá?
por exemplo, né, no caso da microempresa, puxa, mas na microempresa precisa ter todos esses conceitos. A implementação é que vai ser adequada. Mais simples. Né? Eu digo, olha, né, por exemplo, se você tem uma microempresa e você tem dados dos teus clientes, guarda aqueles dados com segurança. Né? Quer dizer, tira uma cópia de segurança, bota no bolso, leva para casa. Põe né? debaixo do colchão. Mas o conceito é o mesmo. Né? A implementação é que a gente tem que ter a sabedoria de como a gente vai fazer essa implementação. E você vê como isso é importante. Eu tenho um amigo que é médico, tem uma clínica médica. E a gente ajudou ele com essa questão da LGPD, né? Isso. E ele foi muito responsável. Então você percebe uma clínica médica lá, ele trata com criança, né? Então ele fez toda a limpeza dos dados históricos, ele contratou um lugar de armazenamento de documentos, colocou isso armazenado com segurança dentro desses armazenamentos de papéis. Isso. Ele fez todo o saneamento das informações que tinha. Algo simples de se fazer, mas que ajudou ele muito. Então, foi atrás da legislação sobre questão de filmagem das crianças dentro do consultório. Então, foi uma série de coisas e é um consultório. Isso, né? E foi atrás para fazer a coisa acontecer, né? E não estamos falando, ele é o dono e o executor de tudo. Se preocupou, né? Quer dizer, E a sustentabilidade dessa organização, e assim, isso permite mais à frente, né? Por exemplo, né, de repente ele ser autorizado, né, por uma multinacional que os funcionários, né, se você pega algumas multinacionais, tem umas regras muito rígidas. Eu me lembrava disso muito com segurança física, né, há uns anos atrás. Por exemplo, os funcionários da multinacionais só iam para tal e tal hotel, acabou-se, porque era muita questão da segurança física. Né? Não interessa se é mais barato, se é mais caro, se é mais perto, se é mais longe. Né? Então, já prestei serviço assim, tinha essas regras. Então, de repente, olha, esse consultório está homologado para, né, aceitar os funcionários, né, os presidentes, vice-presidentes e seus filhos nisso aí. Outros não vai, porque a multinacional disse não. Tá certo? Se ele não faz isso, e é isso que vai acontecer com essa legislação europeia da resiliência operacional. Né? A empresa aqui pode dizer, puxa, mas eu não estou na União Europeia. Tá bom, você não está na União Europeia, mas você tem uma empresa da União Europeia aqui no Brasil que você presta serviço. Tá? Ou, de repente, é uma empresa que quer expandir seus negócios. Né? Então, né, você tem que pensar certo, né? Sempre vale a pena. E também o seguinte, né, começar a olhar, porque a LGPD foi da GDPR que nasceu na Europa. Então, exatamente. Não está muito equidistante de eventualmente. Exatamente. Esse é um exemplo bem claro. Né? Em 2018, né, a GDPR é a lei europeia, né, de proteção de dados, ela começou, digamos assim, a valer. Né? E no Brasil foi publicado. Aí teve 2 anos, né, para ela, foi dado 2 anos até 2020 para ela começar, digamos assim, a valer. E na prática teve mais 2 anos, porque foi quando a NPD foi criada e a NPD pôde se estruturar. Né? E a gente está vendo no final do ano passado, né, e agora já nesse ano, a NPD já multando, ou pelo menos em processos, né, de multas aí, de organizações. Né? A primeira multa foi de uma empresa média, né, de tipo call center, relacionamento com clientes, que ela não guardava os dados adequados. Recentemente, até eu coloquei no LinkedIn, né, só o destaque é público, né, a Secretaria do Distrito Federal não estava tratando adequadamente os dados. E a NPD está num processo, né, a questão, olha, ela não fez a questão do relatório de impacto, ela não tratou com adequado segurança a questão dos dados pessoais, dados de crianças, né? Então teve 5 itens assim bem específicos que não são nada complexo, tá certo? Dava muito bem para ser feita essa proteção, né? Então esse é um exemplo, quer dizer, uma legislação, né, da União Europeia que o Brasil, né, fez um equivalente e vai acontecer. Né? Como vai acontecer, como eu entendo com essa resiliência operacional aí, porque mais do que uma lei é uma questão de negócio, né? Tudo bem que, né, você vai a lei, legislação, mas assim, o quem manda muito é o mercado, né? Então, muitas empresas, você, como prestador de serviço, você gosta, né, você presta serviço para empresas multinacionais que estão aqui.
e você tem que se adequar. Tem. Né? A questão agora da inteligência artificial, né? Eu acho que ainda está muito complexo. Acho que o pessoal está complexando a legislação da inteligência artificial. Hoje eu vi uma entrevista do relator, né, no Congresso. O cara não falou nada, né? Rodou. Eu acho que as pessoas estão aumentando a complexidade. A inteligência artificial acho que precisa de uma legislação com coisas básicas, né? Quer dizer, a Europa já deu uma primeira minuta, né, se eu posso chamar assim, né, não, ela deu uma orientação, acho que ainda não está como lei, né, mas tipo, olha, se for usar a inteligência artificial tem que dizer, né, tem que registrar, tem que ter cuidado com direito autoral, uma série de coisas básicas, né, que precisam ser feitas e a organização. E uma coisa, com certeza o corpo diretivo, né, está esperando também da área de segurança. Qual é a governança? Quais são os controles que a gente tem da inteligência artificial? Nossos funcionários podem usar a consulta pode usar um relatório, né? Acho que a gente precisa dizer essas regras aí, aproveitar o máximo da inteligência artificial, claro, mas também ter cuidado com questões como direito autoral, né? De repente a pessoa, uma empresa bota um belo texto correto, sem ter mentiras, mas tem trechos ali que tem direito autoral e vai ficar feio para a empresa, fica né? feio. E também o próprio... Isso já existia antigamente, né? Se as pessoas escreviam um texto por ela só, ela tinha que... Então, assim, sempre existe já paralelos que dá para usar como referência, principalmente olhando a ética como sendo a base dessa lei, né? Eu acho que o que está pegando muito é a questão da ética, né? Falsificação de imagem, voz, texto, né? Imputando em pessoas coisas que não fizeram, né? Essas coisas entra dentro do estelionato, já tem paralelos, né? Então, acho que regulamentar isso aí vai ajudar muito. Agora, falando ainda da comunicação, eu falei daquela que a pessoa que esconde, né? Agora tem aquele cara que gosta de fazer o terrorismo, né? Vou chegar lá agora, vou falar que tá tudo ferrado, vou fazer aqui um famoso, né? Isso a gente vê muito. Vou fazer aqui um teste de invasão, contratar uma empresa quero que vocês consigam destruir tudo aqui, porque eu quero levar esse relatório aqui para esse pessoal que eu vou aterrorizar lá. O que eu digo, né? Você primeiro tem que ter uma abordagem profissional, né? Eu acho que terrorismo não é um bom caminho aí, né? As pessoas usam isso muito, mas na realidade, veja só, até porque se você estiver levando dessa forma, tá certo? O board são pessoas inteligentes, eles entendem que aquilo dali não tá demais, legal, tá demais, tá certo? Uma coisa é você levar, né, uma proposta, né, uma informação, né, pé no chão, com dados concretos, né, tá certo? Com opções de controles a serem implementados de uma forma concreta, né? Eu acho que se você levar por esse lado, e muita gente faz isso, né, tá certo, do terrorismo, tá certo, eu acho que você vai perder a credibilidade, tá certo? Porque você, como gestor, você não está ali para fazer terrorismo, você está para garantir o valor da empresa, né? Permitindo, no caso de segurança da informação, garantir o valor da empresa em relação ao uso da informação, que essa é a tua responsabilidade, né? Se a empresa vai mal porque tem marketing ruim, porque o produto é outra coisa, mas é outra questão. Mas a questão, você é responsável pelo valor da empresa em relação ao tratamento da informação. Eu gosto muito desse termo, né? Tratamento, que a LGPD fala, é tudo leitura, gravação, né? Tudo que você faz, tratamento da informação ao longo do tempo. Então, você é responsável por isso, né? Então, se por acaso a empresa realmente, vamos supor que esteja um caos, tá? Então, você diz, olha, né, nós estamos num nível aqui muito baixo de maturidade, né? Então, o que é que nós estamos? As ameaças que podem se concretizar facilmente são essas, essas e essas. Agora, a gente propõe que seja feito isso com essa prioridade, né? Porque uma das questões e aí até nessa questão da comunicação e da gestão de segurança, eu acho que uma das grandes, eu vou dizer características, para não dizer dificuldades, mas da questão de segurança da informação, é você priorizar. Dificilmente um profissional de segurança, né, às vezes a gente vê, até pessoal de TI na parte mais técnica, eles fazem alguma coisa errada. A questão é, isso é prioritário?
Né? Se alguém disser, olha, agora minha chave de criptografia vai ser 15 mil... Isso é uma coisa boa. Quem vai dizer que isso está errado? Né? Mas espera aí, isso é prioritário? Precisa disso? Agora. Né? Agora, eu preciso disso agora. Meu tipo de negócio precisa disso. Para que eu boto uma chave dessa e eu não tenho um backup? Né? Tá certo? Uma cópia de segurança para se eu sofrer uma invasão, né? Quer dizer, a gente viu isso, né, em muitas situações, muitas empresas, né, do famoso sequestro, né, do ransomware, né? Quer dizer, uma das contramedidas, né, para esse tipo de invasão, né, quer dizer, invasão que o criminoso invade, né, e criptografa todo o ambiente e diz, olha, eu só descriptografo isso mediante um valor aí. Né? Uma das questões que você pode ter, uma das soluções é você apaga, volta o backup. Né? Então, às vezes, a empresa não tem backup. Né? E às vezes tem uma solução técnica. Então você precisa contrabalancear e saber a priorização. Eu acho que esse é o grande pulo do gato daquele gestor que é profissional. Ele precisa ter esse conhecimento vasto, mas que ele está agindo de uma maneira profissional e baseado, né, no risco para dizer, olha, porque a prioridade é isso. Quer dizer, a ameaça hoje já é uma ameaça concreta, que a gente pode sofrer essa invasão e essa ação dos criminosos. Então, eu preciso ter, pelo menos, além da proteção que eu tenho que ter o backup, eu tenho que ter isso. E eu tenho que analisar, as pessoas confundem muito risco com ameaças. Você tem que analisar quais são as ameaças mais comuns que podem acontecer. Né? Inclusive, fraude interna. Né? Porque se você vê, né, leitura aí, a maioria dos problemas que acontecem, os hackers não quebraram a criptografia, não quebraram, né? Fizeram aquela coisa que eles podem fazer, né? Mas é aquela história, né? O criminoso vai pelo caminho mais fácil, né? Aquele cara que passa no estacionamento e vê se o carro está aberto. Está aberto é esse aqui. Outra coisa não, às vezes você tem encomendado, né? Eu quero um carro X, vermelho, etc. Né? Mas os hackers normalmente, né, é uma mudança de senha que não é feita, ou a cooperação de pessoas internas. Né? Então você tem que ver para também ter controles como isso, né? Porque às vezes você tem pessoas internas aí que você não tem um monitoramento, ou você não tem um bom ambiente organizacional. Não quer dizer que uma empresa com um ambiente organizacional ruim, as pessoas vão virar criminosas de maneira nenhuma, né? Mas vamos ser práticos, isso pode facilitar, né? Isso pode não incentivar um posicionamento adequado, correto do profissional. A vida do profissional de segurança, né? Ele, às vezes você conversa com gestores de segurança, tal, você vê às vezes uma frustração dele com relação à tentativa de melhorar a segurança da informação em geral, e às vezes ele não consegue ter a resposta que ele gostaria do board. Só que o que eu costumo dizer, aí fica também mais uma dica para o pessoal que nos segue, é porque ele não está alinhado com o apetite a risco que a organização tem. Pode ser que a expectativa da organização, tem mesmo consciente, uma organização que tem um apetite a risco alto. E ele vai trabalhar em cima daquilo. Isso. Se existe a transparência e o pessoal está consciente dos problemas. Isso. A responsabilidade dele é trazer isso, mostrar, né? Tá certo? E dizer, olha, né? Essa é a situação, essas são as ameaças, essa é a maturidade de controles, ou a maturidade de risco, aí, o que pode acontecer. E aí, porque o board, né, os acionistas ou o executivo, ele está representando os donos da empresa e aí ele define justamente esse apetite a risco. Então, se ele tiver, né, não, eu quero, né, tudo bem, não vou fazer, tá bom, desde que esteja, né, formalizado, né, porque também pode bater, porque também tem alguma coisa, né? A gente fala muito do conselho de administração, mas às vezes o conselho de administração tem reuniões, né, demoradas aí de tempo em tempo, e um executivo pode tomar uma decisão, né, às vezes pensando no bônus dele, porque a gente está em novembro e não vai gastar um dinheiro agora em dezembro, qualquer coisa desse tipo assim, por causa do bônus, essa coisa. Ele pode tomar uma decisão errada. Né? Porque ele não está vendo, não está querendo definir, minimizar aquele risco aí. Você tem que como é que você se protege? Você tem que formalizar. Então, se formalizou, se o executivo não aceitou e ele tem aquele nível para aquilo, né? Paciência aí. Né? Por isso que é o ideal dessa comunicação com o board, porque o board é bem independente.
Né? Sim, sim. O board quer a sustentabilidade da organização, quer manter o valor da organização, né? Quer que aquela organização seja perene e seja crescente. Independente se o bônus do executivo vai diminuir ou não, ela quer que isso aconteça, né? Porque ela representa os acionistas. Né? Um exemplo que eu dou para os meus alunos, e é um exemplo que eu uso sempre, né, para mostrar como o executivo de segurança da informação tem que pensar. Né? Então, imagine a seguinte situação hipotética, tirando da área de segurança da informação, mas levando da segurança, aí que normalmente o pessoal entende mais. Imagine que existe uma rua na frente da minha empresa que existe risco de atropelamento. Sim. Né? Aí eu vou e faço um projeto para mitigar esse problema. Aí eu vou lá e coloco no projeto. Vamos pôr uma faixa de segurança, vamos pôr um semáforo para pedestre, vamos fazer aumentar a iluminação aqui, porque vamos pôr uma lombada. Sim. Então, com isso eu tenho certeza que nós vamos reduzir ou chegar muito próximo de zero qualquer problema de atropelamento. Aí o board vai lá e decide, não, só põe uma faixa. Né? Ok, só uma faixa, mas eu acho que não é o suficiente. Né? Fica aquele embate do tipo, poxa, eu estou dizendo como especialista que precisa tudo isso, o cara colocou uma faixa. E aí, colocou a faixa e aconteceu o atropelamento. O que o cara da área de segurança vai dizer? Tá vendo? Eu não falei? Né? A ação que ele deveria tomar seria outra, quer dizer, já que não foi colocados os controles necessários, eu vou tomar outras providências. Sim. Eu vou treinar as pessoas que estão lá na portaria de que se ocorrer um atropelamento, vai ligar 190. Eu vou pedir para alguém ir lá e colocar cones junto ali a pessoa para evitar um outro acidente. Quer dizer, ele tem que... Eles têm que ser criativos, né? Por exemplo, para diminuir o dano, né? De repente, né? Quer dizer, tudo isso que você falou, com conscientização interna, treinamento das pessoas, né? Para os visitantes, você pode ter uma placa. Uma placa. Veja só, aqui em São Paulo já tem placa de olha, aqui quando chove essa rua fica cheia. Né? Eu não tinha visto esse. Né? Aqui já tem lugar, olha, a área é sujeita à inundação quando tiver chuva. Então, pelo menos você avisa, olha, essa via aqui é perigosa para troco, né? Então, e de repente você não fez aquele investimento que você gostaria de ter feito ali, mas você faz outro tipo de investimento, né? São os controles correlatos aí que você... Compensatórios. Né? Então, eu acho que a questão do gestor ele tem que ser sempre proativo, né? Parar de reclamar muito, né? Do que, né? Puxa, o board não entendeu. Peraí, primeiro tem uma parte assim, digamos assim, legal, né? Estrutural de você formalizar isso, o que é que o board, né? Definiu, mas também você pode fazer muitas questões de uma forma simples, né? De uma forma, de um custo menor e às vezes você até para aquilo dali tem autonomia e, né? Tá certo? E seja proativo, né? Se você gosta da questão da segurança da informação, eu tenho certeza, né, que se você está na questão de controle, se você está com segurança da informação, né, se aquilo dali está internalizado em você, né, seja proativo, pense para frente, pense no momento agora e haja as soluções. Com certeza você vai fazer uma boa ação aí em termos de segurança da informação. E aqui para nós, né, dificilmente, eu digo assim, você citou essa situação, é possível, mas o board, quando se apresenta os dados bem apresentados, né? Tá certo? O board vai estar alinhado com você e vai fazer. Às vezes tem uma questão de custo, né? Mas eu também digo uma coisa, na minha experiência, principalmente atualmente agora, né? Os custos, eu digo, toda empresa tem condições de ter uma excelente segurança da informação. Né? Você, né, tua empresa, questão de armazenamento, você sabe que anos atrás aí, armazenamento era caríssimo. Além de ser caríssimo, era de difícil, trabalhosa, difícil não, né? Trabalhosa execução. Às vezes você tinha que importar, você tinha isso, você tinha aquilo. Né? Então você tinha essa dificuldade. Hoje o armazenamento, em comparação àquele coisa, é barato, é rápido. Né? Você, em segundos você aumenta, duplica seu armazenamento. Né? Então vamos aproveitar essa situação que a gente tem, né? E implementar, colocar isso no board. Normalmente o board vai aceitar o que você coloca. Bom, nós estamos falando de usar aí dessa comunicação com o board, né? Eu sei que uma das grandes conhecimentos seus, tanto que
criou um livro, né? É a política de segurança da informação. Eu vejo a política como sendo um instrumento muito importante para você ganhar espaço na organização, se você conseguir aprovar uma política no qual você, como você falou, né, diga o papel da corporação frente ao tratamento da segurança, né? Então, você vai começar a seguir o que a política diz, né? Isso. Como você usaria isso e como você vê essa... Outra pergunta. Eu entendo, né, quando eu faço uma figurinha lá, governança corporativa, governança e segurança, como é que a gente faz esse link, tá? A política é o exemplo mais concreto do link, né, da governança corporativa com a governança da segurança, porque esse livro aqui, né, e vamos falar já do livro, né? Eu tenho esse livro aqui sobre políticas e normas de segurança da informação. Tá? Ele é um livro, ele tem 30 exemplos práticos de políticas, né? E esse livro mais recente, né, eu diria que Segurança da Informação, Gestão e Governança, né, ele é o livro mais estruturado, né? Então aqui ele pega todas as normas, quer dizer, a grande maioria, porque as normas ISO agora está sensacional, né? Eu descobri umas que teve agora que eu não conhecia, né? Mas assim, né? Então as principais normas ISO sobre segurança da informação, e a gente faz essa estruturação dessas normas de como você implementar. Mas em termos de políticas e normas, né, eu sempre achei que é a primeira ação que a gente deve fazer, exceto se a empresa estiver pegando fogo. Se estiver pegando fogo, deixa a política e as normas para ser a segunda, né? Vai lá, apaga o fogo. E às vezes a gente tem essa situação, né? A empresa está no caos, né? Ou numa parte técnica, ou numa parte... Então, tudo bem, resolva aquele fogo ali, mas comece a fazer a questões de políticas e normas, porque, por exemplo, eu no livro aqui, eu sempre defendi uma estrutura que você tem uma política principal, que essa política vai ter que ser assinada ou pelo presidente, ou pelo conselho de administração, né? E eu tive algumas experiências, por exemplo, numa empresa, né, que eu estava como CISO, né, e o presidente demorando a assinar, eu digo, não tem problema, mas eu aguardo. Tá certo? Passou 30 dias, né, mas assinou. Por quê? Porque ali diz o que a empresa quer como segurança, né? Então vai dizer tipo, né, tanto em termos de responsabilidades da área de segurança, como um exemplo bem simples. Todo acesso à informação tem que ser identificado, registrado, autenticado e autorizado. Ponto. Ele não disse se isso é com senha, se é com biometria, se quem vai autorizar é o diretor financeiro. É uma diretriz. E aí, abrindo um parêntese, Dário, às vezes as pessoas não entendem o que é governança. Qualquer coisa, não, isso é governança TI, governança... Governança é diretriz, governança é direcionamento. Tá certo? Se você tem uma área que você chama de governança e você está operacionalizando, ela é tudo, menos governança. Né? É porque às vezes dá um charme maior, né? Mas governança é isso, governança é diretriz. Então, por exemplo, nessa norma, né, nessa política de segurança assinada pelo presidente ou pelo conselho de administração, vai ter as diretrizes. Nossa organização, né, vai seguir todas as legislações em relação à proteção da informação. Né? O acesso é autorizado. Por exemplo, nós vamos ter desenvolvimento de ações para a continuidade do negócio se houver impedimentos. Pronto. Isso significa planos de continuidade. Quantos planos vão ter? Ela não diz. Tá certo? Eu vou ter plano para os fornecedores. Ela não diz, ela só diz o seguinte: board, eu, executivo, quero que a organização tenha soluções para questões de impedimento e indisponibilidade da informação. Ela ainda pode dizer, e esses planos e essas execuções têm que ser testados no mínimo uma vez por ano. Ou no mínimo... Então, pronto, te vira. Tá? Porque, inclusive, isso possibilita a área de segurança fazer o orçamento. Se eu tenho que fazer... Porque um teste de contingência, ele traz riscos, exige recursos, né? A gente não pode esquecer que Chernobyl foi um teste, né? E aconteceu o que aconteceu. Então, teste traz riscos. Edson, mas a gente vai fazer no área, tá bom. No meu plano, no meu trabalho, né, quando eu faço a questão de teste de contingência, eu digo, olha, tem que ter um documento, né? Recentemente a gente fez internamente numa empresa que o diretor, aí depende da empresa, né, o presidente, seja lá quem for, autoriza a realização do teste.
Agora, a gente tem que dizer, olha, esse teste aqui, o risco é baixo, porque está sendo feito num ambiente assim... Controlado, né? Ou vai ser feito num ambiente real, mas se houver algum problema, em 15 minutos a gente volta para o ambiente outro e o impacto... Aí ele olha assim, você tem que dizer isso, né? Então, essa questão de dizer essas informações claras aí, de transparência aí, tá certo? E gerar evidências, né? Porque quando vem uma legislação dessa da Europa, quando vem uma LGPD, né, ou né, você está no mercado aí, ou o teu cliente, né, vai te contratar, né, às vezes ele diz, olha, você tem isso, você tem aquilo, qual é a evidência que você dá? Né? Esse cuidado. Né? Aí as pessoas já dizem, puxa, mas eu vou ter que mostrar meu plano de continuidade a ele? Não, mas você vai ter que mostrar, por exemplo, um relatório que foi feito, ou de uma auditoria, ou de uma empresa, ou de um consultor, ou de alguém que acompanhou e disse, não, realmente foi realizado. Né? E voltando para a questão da política, né, na hora que você tem uma política principal, né, assinada pelo presidente ou pelo conselho, né, você diz, essa empresa... Né, leva as coisas a sério. Eu tenho visto muita questão com a LGPD de políticas de privacidade que o pessoal coloca no site que não tem ninguém assinando. Né? Tudo bem, está lá no site, é da empresa, mas com certeza se você tem uma política de privacidade dizendo, olha, cliente, eu respeito os dados pessoais, eu cumpro as leis, eu trato isso, eu só guardo teus dados durante o tempo necessário, assinado, presidente. Você diz, puxa... provável, tem grandes 99% de chances, né? Porque o presidente ele vai fazer com que aquilo aconteça, né? Porque ele mostrou a cara, né? Tá certo? Ele está dizendo que né, isso aí, né? E a questão de segurança, né, é legal porque também esse é um assunto que eu gosto muito porque ele tem uma variedade de relacionamentos e aí entra questões de crise, né? Quer dizer, não é a segurança que vai fazer, mas ela tem que estar relacionada, porque uma indisponibilidade, uma continuidade de negócio gera uma crise. Né? Então, a gente tem que contemplar a questão de gestão de crise. Quem vai para a imprensa falar? É o presidente? Pode ser que seja. Ou é a comunicação empresarial. Né? A gente tem que ter tudo isso definido. Né? É aquela coisa que você, pensando antes, você com certeza vai identificar várias ameaças e vai identificar vários controles que você vai executar e depois você valida isso. Tá? Isso que você falou é muito importante. Né? A gente vê, né, as empresas não, em geral, né, não respiram a política no dia a dia. Né? A política é feita, divulgada, não respira. E a gente percebe isso até em RFPs, por exemplo, que você responde quando alguém está contratando algum tipo de sistema ou solução de segurança, ou mesmo que seja um sistema de suporte à área de negócio. Você não vê itens de política ali que o sistema tem que atender, como você falou. Uhum. Não, esse item aqui ele é obrigatório porque ele tem que seguir aquilo que diz a nossa política. Exatamente. É um desejo, é uma vontade de uma área técnica, às vezes é um desejo, uma vontade de uma área de negócio, mas... Por que isso está ali, né? Exatamente. É um desejo, uma vaidade de alguém ou realmente isso faz sentido do ponto de vista do security by design, né? Ou security by default? Isso está alinhado com as minhas políticas internas, né? E aí você tendo essa política, a política principal, ela vai dar um direcionamento, ela vai dar a diretriz. É o que eu digo. Qual é a política, qual é o nível de segurança que se quer? Então, aqui dali diz. Depois, você vai ter o detalhamento daqueles controles. Bem, se vai fazer dessa forma, como é que vai ser, por exemplo, pegando a questão de continuidade, né? Eu vou ter um plano só, provavelmente eu vou ter vários planos de continuidade, né? A questão dos gestores, né? Que é uma coisa que a gente deixa, às vezes, muito a desejar, né? Dos gestores, não, desculpem, dos fornecedores. Né? E no caso da DORA, nessa legislação, ele fala muito especificamente disso. Né? E a LGPD também, porque quando você tem um fornecedor, né? No caso ela tem aquele nome, né? Você é o controlador, a empresa principal, e o seu fornecedor é o operador, mas a responsabilidade é sua, você que está contratando ele. Né? Então você também tem que ter essa responsabilização por esses teus fornecedores, você começa a exigir deles. Né? E é isso quando você falou das RFPs aí, tá? Às vezes eu vejo situações em empresas que dizem, mas esse fornecedor não trata assim. Eu digo, mas um momento, quem foi que contratou ele? Foi o teu concorrente que contratou ele e te entregou? Foi você.
Né? Então, aqui para nós, né? Se fez uma má contratação ou se fez uma má exigência, né? Às vezes não é uma contratação. Ou uma má avaliação. Uma má avaliação. Né? E aí entra um pouco, hoje, nessa questão de continuidade, eu já vi muitas empresas, não, mas eu estou na nuvem. Legal, você está na nuvem. Com certeza a nuvem é uma coisa excelente, principalmente na parte física, que melhorou, né? Muito. Mas eu digo, mas como é o teu contrato na nuvem? Né? Quais são as exigências? Quais é o SLA que a empresa tem? Eu tenho certeza que a nuvem que você contratou, seja de uma grande empresa, de uma média empresa, ela vai fazer o máximo possível, né, para te dar aquela disponibilidade. Mas uma coisa é ela tentar fazer o máximo e outra coisa é estar em contrato. Né? Como é que está o contrato? Né? Eu chamo muita atenção para isso que eu falo, né? Olha, gente, a nuvem é o seguinte, é um data center que tem hardware, tem energia, tem gente entrando e saindo, tem gente limpando. É a mesma coisa que o seu data center. Só que está sendo cuidado por um terceiro e está sendo vendido para você empacotado de outro jeito. Empacotado. Mas mas tem vários pacotes. Né? Depois, às vezes as empresas só vão ver que comprou o pacote mais barato, né? Porque às vezes quem fecha é a área de compras, contratou o mais barato, né? E então estou na nuvem, estou em tal fornecedor, que é um excelente fornecedor, mas você contratou isso, você não contratou, né? Se acontecer essa situação, a gente não tem exigência do SLA. Então você também, então a segurança vai questionar isso. Né? Então existe uma norma, né, já da ISO, né, e já é a BNT, né, sobre a questão de computação em nuvem. O próprio Banco Central também tem um normativo sobre questões de computação em nuvem. Né? Então o gestor de segurança ele vai ter que estar ligado em todos esses aspectos. A gente teve incidente já revelado, né, de instituição financeira que teve problemas de ataque exatamente por estar em nuvem, né? Exatamente. Então, quando a gente fala nessa comunicação com o board aí, né, tem que lembrar que essa comunicação ela tem que ser a cereja do bolo, mas você tem que ter o bolo. Tá certo? Né? Você tem a cereja do bolo, a comunicação com o board. Se você só ficar pensando aqui, você vai ficar, eu devo usar esse termo. Não, esse termo está muito técnico, esse termo não... Cara, isso é importante? Claro que é. Mas não é. O importante é você ter o bolo. Você só pode botar a cereja no bolo se você tiver o bolo. Tá? E o bolo é a tua estrutura. Né? Tá certo? Quanto mais você tiver essa estrutura bem feita, bem pensada, com gente experiente, tocando, fazendo uma gestão, né, legal aí, uma gestão profissional, você consegue fazer uma bela cereja aí. Porque você vai dar... como eu disse, o problema não é o texto, é o conteúdo. Tá? Quando você começa a enfeitar muito o texto, é porque você não tem conteúdo. Tá certo? Quando você tem conteúdo, você leva lá, olha, aqui está os riscos, aqui está a maturidade, aqui está isso, aqui está o impacto que a empresa pode ter, tá certo? E pronto. Né? Então, eu sei que esse exemplo que eu vou dar, né, era uma empresa americana, eu reportava, né, porque vamos chamar assim, o CISO americano, que seria um CISO global aí, né, na empresa eles queriam trocar, teve uma mudança de data center, iam botar uma antena na frente, o data center não permitiu, ia botar atrás perto de um morro. Não, Edson, a gente aqui vai fazer o maior proteção. Eu digo, pessoal, vocês podem fazer a maior proteção de concreto do mundo. Mas a gente saiu de um patamar de risco que não tinha, quer dizer, era um risco baixo, né, que não tinha risco, né? Uma antena que você não tinha nada perto, né, então o risco era muito baixo dessa antena sofrer alguma coisa, para uma antena que atrás tem um morro com concreto. Eu tenho que reportar para os Estados Unidos que nós mudamos o patamar de risco. Eu não posso impedir que vocês façam. Tá certo? Mas eu tenho que reportar. Né? O que é que aconteceu? Eu não precisei reportar, porque eles mudaram. Por quê? Porque sabia que se a ordem viesse de lá, e cabeças iam rolar, né? Porque iam dizer, olha, por que né, o risco está aumentando aqui, a área de segurança, e vocês estão... Para que fazer isso? Para que fazer isso? Quer dizer, te vira, bota no outro lugar, e terminaram botando um pouco mais distante, gastaram mais cabos, sei lá o que foi, tá? Mas assim, quando você traz a coisa concreta, quando você traz o conteúdo, quando você traz o bolo gostoso, bem feito, tá certo? A decisão deles é mais fácil também. A decisão deles é mais fácil,
tá certo? E eu duvido que um conselho de administração, um executivo, na hora que você mostrar os riscos, na hora que você mostrar a maturidade baixa ou vulnerabilidades específicas, né, e mostrar o impacto no negócio, né? Não é que o servidor vai parar, é que o negócio vai parar, né? Tá certo? Talvez você, nesse primeiro momento, nessa avaliação de risco, você esteja fazendo qualitativa, você não esteja ainda fazendo quantitativa, que é mais difícil, né? Alguém pode questionar, mas quantos milhões vamos perder? Eu disse, olha, eu não sei quantos milhões, mas eu sei que é alto. Tá certo? E eu sei que, por exemplo, reputação, tá certo? É alta aí a reputação. Às vezes o impacto financeiro é até baixo, né? Mas a reputação é alta. Imagine um prestador de serviço aí, uma empresa deixar esse prestador porque identificou que você não trata adequadamente os dados pessoais dos funcionários dela. Ela diz, olha, vou mudar de forma. Cara, isso é um impacto terrível, né? Impacto grande. Então, quando você demonstra isso, tá? Demais, né? Acho que essa coisa de faça o bolo... Faça o bolo bonito. Bonito, né? E aí você faz a comunicação com... Show. Edson, estamos chegando no final, passa rápido, né? Uma hora passa rápido. Suas considerações finais aí para os nossos seguidores aí. E fala onde é que o pessoal consegue teu livro aí, quem quiser aí aprender um pouco mais do conhecimento. Eu vou dizer um site que é mais fácil, né? Que é o da Amazon, né? Então eles estão lá na Amazon, que tem alguns de editoras diferentes aí, mas na Amazon você, né, buscando por Edson Fontes, EDI, né? Edson Fontes, né? Então tem na Amazon, eles estão disponíveis, né? Tem a maioria deles estão em e-book também, né? O primeiro eu descobri que agora, né? Eu tenho ele em papel e foi uma editora pequena no início, né? Eu vou até ver como eu faço a reedição dele, né? Até por marcação, saudosismo, né? Mas eu recomendo esse de políticas e de normas de segurança, né? Para você entender essa questão das políticas, né? E aí eu dou exemplos, apesar de hoje muitas empresas já têm, mas às vezes muitos alunos falam, mas como é que a gente escreve, né? Apesar de eu fazer exercício, tem esse de políticas e esse mais recente, segurança da informação, gestão e governança, ele é o mais estruturado. Então, é uma forma de você, em vez de ler todas as normas, né? Você lendo ele, você tem uma boa estrutura, mas não deixe de ler as normas, né? As normas é a essência, né? E a minha mensagem, né, para você que está, né, com mais tempo na área ou que está começando aí, né, tome conhecimento, estude, né, conheça as normas. Eu sempre, quando entro na empresa, às vezes tem um grupo de segurança, eu digo, quantas vezes, não é se vocês leram as normas, não. Né? Então tem pelo menos a 27.002, né, que eu acho que é a espinha dorsal, 27.005, que é a gestão de riscos. Né? Eu digo, quantas vezes vocês já leram essa norma? Porque não é se leram, é quantas vezes, né? Porque você tem que ler várias vezes aí, né? E ter a sabedoria de como aplicar isso, né? na sua organização. E não esqueça de compartilhar, né? De interagir com seus pares, né? De outras empresas. Eu sempre digo, né? O crime organizado, eles têm uma interação entre eles, né? E às vezes a gente, né? Não faz isso. Não faz isso, né? Essa semana mesmo recebi uma ligação de um amigo, Edson, eu queria discutir esse assunto aqui, vamos marcar uma horinha, a gente marcou. Troca de experiências, né? Porque muitas vezes aquilo não é que é certo ou errado. Como fazer? Qual a prioridade que eu dou? Qual a abordagem? E aí a mensagem é, se a comunicação é com o board, a gente tem que chegar muito bem estruturado. Né? A gente tem que estar ciente, o board tem que ter confiança que aquilo que a gente está dizendo não é terrorismo, né? Nem é medo de dizer, é profissional. Né? Então, quando você chega com essa mensagem aí, o board entende, lógico, o texto é importante, mas o mais importante é o conteúdo que você está levando, né? A base que você está levando, que você está apresentando. É isso que eu teria como mensagem aí para vocês aí. Que bom, Edson, muito obrigado pelo tua participação, brilhante participação. Acho que o conteúdo que você tem aqui para uma semana de bate-papo. E eu só vou complementar naquilo que você falou do bolo, né? Então, o bolo nem muito doce, nem sem açúcar, né? Bolo na medida certa para pôr a cereja em cima, né? Então, o bolo de acordo com a tua organização. Com a organização, né? Do jeito que está de fato. Mas a cereja só acontece, né, se tiver o bolo, se tiver o bolo na medida certa. E aí é o conjunto da obra.
né? Muito bom. Gente, muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um podcast. Lembre-se de assinar o nosso canal, clicar no sininho se gostou e compartilhar com os amigos para que o nosso projeto continue aí seguindo o rumo e ganhe a relevância necessária para a gente continuar com o projeto. Você está assistindo o BeStrongCast, podcast que fala sobre tecnologia e segurança da informação. Tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. BeStrongCast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure. BeStrongCast, o seu podcast em tecnologia da informação. Um oferecimento Strong Security Brasil. Be Strong, Be Secure.